Na Assembleia Geral Unificada do Sinasef-Acre, ocorrida no dia 13 de outubro de 2023, se constituiu a Comissão de Discussão do Ponto Eletrônico para Docentes. A decisão de filiadas e filiados é contrária à implantação dessa forma de controle da jornada de trabalho. Saudações sindicais, trabalhadores e trabalhadoras do Instituto Federal do Acre. Eu sou o professor Araújo. E eu sou a professora Daniele. Artigo 6º. O seu intervalo para descanso ou refeição não poderá ser inferior a 1 hora e nem superior a 3 horas. Artigo 8º. Esquecimento ou descuidos do registro deverão ser informados, a fim de que seja corroborado ou não por sua chefia imediata. Artigo 11. No seu inciso 1º, o servidor perderá a sua remuneração no dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Artigo 11, inciso 2, parágrafo 3º. Os descuidos são registrados a, no máximo, 4 descuidos mensais. Artigo 33 e artigo 34. O servidor que não estiver em dia com o seu registro terá abertura sumária de processo administrativo disciplinar. Isso mesmo que você acabou de ouvir, servidor e servidora. Nós estamos fazendo uma breve leitura sobre a minuta do ponto eletrônico docente. Veja, um documento punitivo, um documento coercitivo, um documento que veio não para te dar qualidade de vida, não para fazer com que o seu trabalho seja melhorado, mas para que seja, assim, punido com sumário de PAD. Por isso, listaremos 6 razões, dentre tantas que poderíamos dar, para que você também faça parte do movimento Não ao Ponto Eletrônico. A razão número 1 que nós podemos destacar é que este documento, sem dúvida nenhuma, é um modelo coercitivo, criado de uma forma verticalizada e sem ouvir sequer você que faz parte deste processo ou que deveria fazer parte desse processo. Razão número 2. Já temos um controle efetivo da nossa jornada de trabalho chamado PIT e HIT. A razão 3 que nós colocamos é que você, eu e todos nós desenvolvemos ensino, pesquisa e extensão. E este modelo de gerenciamento de ponto eletrônico, biométrico, digital, ou seja ele qual for, não atende à nossa realidade. Razão número 4. O Decreto Federal número 1590, em seu artigo 6º, diz o seguinte: são dispensados do controle de frequência os ocupantes de cargos de professor de carreira de magistério superior. Conforme se percebe, a jornada de trabalho docente é algo de fato que não inicia quando se entra em sala de aula, tampouco termina quando o professor sai daquela sala de aula. O nosso trabalho ele não começa quando iniciamos a escrita de um artigo, tampouco quando o publicamos. Por isso, nós, enquanto docentes, precisamos entender que o nosso trabalho ele tem nuances e especificidades, as quais não podem ser medidas pela inserção de um ponto biométrico. Razão 5, para que você diga não ao ponto docente. Com base neste decreto que nós acabamos de comentar, o 1590, e na lei também 11.892, docente está dispensado do controle de frequência. Portanto, qualquer ferramenta implementada nessa direção é ilegal, porque eu volto a lembrar para você, essa história de que este ponto eletrônico é inevitável é uma falácia. Essa história de que ele vai estar conectado no SUAP apenas para o seu registro lá na sala de aula de 20 horas é uma falácia também. Porque uma coisa é o que estão dizendo, outra coisa é o que diz o documento. E a 6ª razão é que essa história inventada pela indústria capitalista de que o ponto é uma ferramenta de controle e que assegura direito aos trabalhadores é pura ficção trabalhista e capitalista. O ponto ele é uma medida de coerção, onde alguns insistem em trazer para o campo da educação, ainda que não caiba. Historicamente, a coerção sempre foi uma forma de manter o controle e o poder sobre o outro, baseada nos princípios tayloristas, que visa monitorar o trabalhador segundo o tempo de produção. Mas, na essência, isso representa a exploração do proletariado,
que tem que se desdobrar para cumprir o tempo cronometrado e as metas. Acerca disso, como administradores e críticos de muitas teorias que existem na nossa área, podemos afirmar, a partir da experiência e da busca em literaturas clássicas e contemporâneas, que o ponto ele sempre esteve envolto em contradições e subjugo dos trabalhadores do chão de fábrica. Sempre foi um recurso usado para controlar, para dominar, para punir, para disciplinar trabalhadores. Precisamos então romper com esses discursos travestidos de inovação, mas que não são. Agora pare e pense por um momento, trabalhador e trabalhadora. Realmente, a quem interessa o ponto eletrônico docente? Acerca disso, o parecer da Procuradoria Federal do IFAC, item 2 da fundamentação, tópico 7, fala que, levando em conta a possibilidade de órgãos integrantes do controle externo analisarem a conduta do gestor muito tempo depois, acredita-se ser do maior interesse que as razões que determinaram a prática do ato fiquem inteiramente registradas para não permitirem qualquer tipo de análise equivocada no futuro. Ou seja, a quem interessa, única e exclusivamente a gestão que quer se sentir resguardada. Por fim, nós pedimos para que você entre nesta luta conosco, diga não ao ponto docente, peça para o seu diretor, peça para o seu diretor de ensino, diretora de ensino, colocar isso em pauta com vocês. E nós temos uma comissão, nós somos uma comissão, na verdade, que ela está representada pelo Campus Rio Branco, Campus da Baixada, Campus Tarauacá, Campus Chapuri e Campus de Sena Madureira. O único campus que não quis fazer um alinhamento conosco foi o Campus Cruzeiro do Sul. O que lamentamos, mas aqui fica ainda o convite para que você se una nesta corrente de dizer não ao ponto eletrônico docente. Afinal, a questão que está em pauta não é se você é ou não um apoiador da gestão, não é sobre isso. A questão que está em pauta são os nossos direitos e nós não queremos ter os nossos direitos cerceados. Obrigado.